Muito boa tarde a todos, são 13 horas e 59 minutos na capital paulista, em Brasília também, aliás, nosso entrevistado de hoje é importado de Brasília. No dia 2 de março de 2018, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, com a acupuntura em especial, que é a minha especialidade, né, meu trabalho, minha função, mas também traz as técnicas de ponta para a saúde e qualidade de vida, o que há de novo nas medicinas integrativas, nas terapias chamadas alternativas, que eu não gosto dessa palavra alternativa, porque como a gente faz o resgate das medicinas ancestrais, né, que são as verdadeiras medicinas, que depois vieram se adaptando, quando se fala em medicina alternativa é tomar remédio alopático, né? Isso que é a alopatia. Você já, aqui, ó, estamos fazendo uma transmissão ao vivo, você pode acompanhar pela página do facebook.com/salutestv, facebook.com/salutestv, nós estamos transmitindo ao vivo pela UTV e também pela página do Facebook, que você pode fazer críticas, comentários e sugestões e etc. Se eu usasse chapéu hoje, eu tiraria hoje para o nosso entrevistado, que é um médico clínico geral, cirurgião geral, e que fez essa difícil trajetória, né, depois de uma formação acadêmica linear, né, bem bem linear mesmo, né, esqueci agora, me foge o nome, cartesiana, né, muito cartesiana, deu esse salto quântico para as novas terapias, para a física quântica, para a mecânica quântica e para a própria medicina chamada medicina quântica. Para saber um pouco mais sobre isso, nós vamos falar daqui a pouquinho com o Dr. Davi Celso Rodrigues. Ele é um médico de Brasília. Eu tive a oportunidade de ver algumas palestras que ele fez, inclusive em lojas maçônicas, atendendo a demanda de pessoas, contando um pouco dessa trajetória, né, desse salto, desse difícil salto, né? Porque a gente brinca, né, tem uma piadinha no meio médico que fala que quando o médico entra na faculdade ele pensa que é Deus, né? E aí ele se forma, aí ele tem certeza, né? Então é difícil a gente, depois dessa formação cartesiana, acadêmica, dar esse salto quântico que o Dr. Davi deu. Daqui a pouquinho começa nosso programa, eu vou fazer uma entrevista com ele. Tudo isso porque o Salutes é um programa que existe por ressonância com a própria vida. Muito boa tarde então a todos, como eu disse, hoje nós vamos falar sobre a difícil trajetória de um médico cartesiano, de um cirurgião geral para a física quântica. Antes disso, obviamente, vamos primeiro conhecer um pouco da formação, do histórico de vida do Dr. Davi Celso Rodrigues. Dr. Davi, muito prazer em recebê-lo aqui no programa Salutes, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Baldan, a gente já conhece seu programa, fico muito satisfeito em estar aqui, contribuindo com toda essa trajetória da medicina quântica, né, que está acontecendo no mundo inteiro. Só não vê quem não quer, né, doutor? Só não vê quem não quer. Vamos, antes de a gente falar desse seu salto, dessa trajetória que foi importante, né, eu imagino que deve ter sido um choque muito grande, eu gostaria que primeiro que você falasse um pouco da tua formação médica, né? Como é que hoje está o ensino médico, né? Eu tenho um filhote que está no R2, R3 já de ortopedia. Eu tive uma época que eu fiz um jornal sobre academia de medicina, que era o jornal chamava Jovem Médico. Eu entrevistei muitos professores de medicina, muitos alunos, e a gente tinha uma breve ideia de como é que é o ensino da medicina, que é biomédico, não é um ensino exato, né? Eu digo que a acupuntura é uma arte, né? Muito mais arte. Você desenha um quadro dentro do paciente, estabelecendo as linhas energéticas, os pontos que você vai utilizar e etc. É intuitivo também, né? Intuitivo. Porque receita de pontos é fácil, né? Cumprir protocolo de pontos de acupuntura qualquer um faz, né? Mas você saber o que o paciente realmente precisa, qual que é a órgão que você precisa tonificar, não precisa ser nem aquele órgão que está hipotônico, mas alguma outra função para que facilite com que o organismo dele se restabeleça física, emocionalmente, etc., até espiritualmente, né?
Então a gente sabe que é uma arte, né? É uma arte. Tratar, e as áreas também da física quântica também, eu considero uma arte, né? Você tem que saber ajustar, é uma sintonia fina, é um botãozinho que você tem que girar de leve, enfim, é intuitivo, como o Dr. Davi falou. Mas antes disso, vamos falar da formação. Como é que é o ensino médico no Brasil? Como é que você, antes disso, como é que você decidiu ser médico, Dr. Davi? Não, eu decidi ser médico, eu queria ser dentista, na verdade, desde pequeno eu quis ser dentista. A minha mãe, que tinha o sonho de fazer medicina, sempre tocava nesse assunto comigo. Quando estava chegando próximo da faculdade, de fazer as provas, eu tive um sonho, foi assim que aconteceu mesmo, e acordei e disse para a família toda que eu ia fazer medicina. Acabei prestando para medicina em Brasília mesmo, passei. Eu tinha completado 18 anos no mês que eu passei, e a gente seguiu aí a formação acadêmica tradicional. Né? E aí, a tua mãe que queria, você praticamente falou, eu vou cumprir agora o sonho da minha mãe e vou ser médico. Sim, de certa forma, eu já gostava da ideia de tratar a saúde das pessoas, né? E logo mesmo, quando foi chegando próximo das provas, eu decidi fazer medicina. Você estudou aonde? Eu estudei na UNB, na Universidade de Brasília, em Brasília mesmo. Eu nasci lá, fiz a faculdade lá, não morei em nenhum outro lugar. Bom, e até a formação, você pegar teu diploma de médico, tudo bem, era isso mesmo, doença, patologia, remédios, né? Que eu sempre brincava com meu filho. Se é doença e remédio, uma planilha de Excel em 6 horas... resolveria o problema, né? Não precisa ficar 6 anos na faculdade. Exato. Mas enfim, você se formou médico sabendo o que era isso, patologia, remédio... Mesmo porque você passa a faculdade inteira e assim, a gente tem uma tendência, a gente até leva a ter uma atitude de pessoas que querem fazer, por exemplo, acupuntura, pessoas que querem fazer homeopatia. Os alunos mesmo já têm uma tendência de isolar essa pessoa, de tirar piadinha, né? Então a gente não é defendido a ver esse outro lado. A gente realmente acha que a acupuntura, a ayurvédica, a homeopatia está de um lado e a alopatia, a cirurgia, é uma ciência mais exata, é uma coisa mais específica, mais correta. Eu não entendo até hoje, doutor Davi, gostaria até de saber da sua opinião, exatamente por que esse ranço, por que esse preconceito. Nós do lado de cá, eu imagino, né, eu como profissional de acupuntura, no começo eu era bem radical, né, deixa pra lá remédio, deixa pra lá cirurgia, e não é bem assim, a gente sabe que não é isso. A alopatia tem o seu espaço, a cirurgia tem o seu espaço, não adianta querer um pólio fraturado, com fratura exposta, você querer botar agulhinha, passar colágeno ali no local. Não vai acontecer nada. Não tem jeito. Tem coisas que a alopatia é maravilhosa, problema de stent no coração. A cirurgia hoje é uma atividade muito bem desenvolvida. Eu tiro o chapéu mesmo, né? Agora, não é excludente. Não tem por que ficar tirando sarrinho, né, fazendo gozação, acupuntura, medicina ayurvédica, né? As pessoas às vezes falam assim para mim, a acupuntura hoje é reconhecida cientificamente. Eu olho e falo, o que é isso? O que é isso? Reconhecido cientificamente? Absolutamente nada, né? É apenas um papel, né? Não, e assim, o que é cientificamente, né, Sim, doutor? Exatamente. O que é cientificamente? Quer dizer, o que é a ciência? A ciência foi desenvolvida a partir do momento em que se observou um fenômeno que se repetia, o fenômeno se repete, se criou leis por conta disso. Agora, o fenômeno antecede ao preceito. Tá certo? Tenho uma opinião, o porquê que existe esse ranço, tá certo? Porque é uma coisa que você não enxerga. Você não vê, certo? É uma coisa que está além de uma compreensão mental, entende? Então, como você não pega e você não é capaz de ter uma explicação teoricamente visível, isso torna a coisa muito mais próxima a alguma coisa espiritual do que outra coisa, entendeu? Uhum. Então, isso leva realmente as pessoas a querer afastar a ideia de poder entender sobre isso, certo? Você tem um filho na faculdade de medicina, eu também tenho uma filha na faculdade de medicina, também. né? E a gente troca algumas conversas sobre isso. Ela fala, pai, você tem que falar coisas mais científicas,
Pé no chão. Uma comprovação, alguma coisa assim e tal. E eu digo para ela que o mundo quântico, quando a gente começa a querer entender, e eu digo para vocês, a gente entender que nós somos um conjunto de átomos, você tem que entender mais como o átomo funciona do que aquilo que você interpreta naquele corpo, que acontece no teu cérebro, que acontece, como ele falou, cartesiano, como Newton, que você tem a força igual a massa vezes a aceleração, uma coisa muito física. E isso, cada dia que passa, quando você começa a colocar em prática a atuação do átomo, a atuação de energia, a questão de eletricidade do corpo, o biomagnetismo, você começa a ter mais sucesso. A questão da cirurgia que você falou, eu divido a medicina hoje naqueles tratamentos que são agudos e naqueles tratamentos que são crônicos, certo? Quando você fala no tratamento agudo, a pessoa teve um acidente, teve uma fratura, necessita daquela intervenção naquele momento. Gente, a alopatia está aí para isso. Você teve um infarto, independente da vida que você teve, acabou tendo infarto, o medicamento está lá para isso, ele vai ter uma atuação positiva. Agora, quando você pega cronicamente, o que eu costumo falar para os pacientes? O universo fez o nosso corpo funcionar de uma forma. Então, o nosso corpo ele tem uma sequência de como ele funciona. Quando o medicamento altera a forma que o universo fez o corpo funcionar, vai dar problema com o passar do tempo. É que nem a gente pegar o estômago, que ele foi feito para ser ácido, certo? E a gente toma um antiácido. Pode parecer que o nosso sintoma resolveu, mas aquilo feito com muita frequência vai, depois de um tempo, causar problema para aquele organismo que não foi desenvolvido para aquilo. E diga-se de passagem, né, não só o estômago, principalmente o intestino delgado, que é um órgão nobre, segundo a medicina tradicional chinesa, acoplado do coração, e intestino grosso. Sim. Vai criar um problema de assimilação de alimentos, problema de desequilíbrio na microflora intestinal. Na microbiota intestinal, na microbiota né? intestinal, exatamente. Isso. E com reflexos neurológicos, porque tem uma ligação primária entre o intestino e o cérebro. Aliás, me permite te cortar nesse momento, é a próxima pauta do programa Saúde, o Dr. Alain Dutra vai falar sobre isso, intestino e cérebro, próxima sexta-feira. Ai, que bacana. Para todos vocês. Quer dizer, é exatamente isso, quer dizer, tem uma ligação direta intestino e questões neurológicas. Olha só, nós estamos falando de um antiácido causando enormes consequências no organismo. Aí essa pessoa que está tomando um simples antiácido começa a ter outros sintomas e vai acabar procurando outros especialistas, que vai acabar tomando outros medicamentos. E aquele corpo que no início estava buscando saúde, nunca mais acha. Nunca mais acha. Essa semana mesmo, eu atendo em hospital público ainda, eu tive um paciente que ele toma 6 medicamentos 6 tipos de medicamentos, alguns mais comprimidos por dia. Aí ele passou mal, foi para o hospital, aí eu virei para ele e falei assim, você toma esses 6 comprimidos, não é? Ele, sim. Você está com saúde? Aí ele, não estou. Eu falei assim, então quer dizer que esses 6 comprimidos, que na teoria você está tomando para ter saúde, não está surtindo efeito, certo? Então a gente tem que mudar isso. E aí ele ficou com cara? Ele ficou olhando assim e tal, mas ele viu lógica na coisa, certo? Como você consegue explicar isso para o paciente, ele começa a entender. Porque antes, é assim, a gente vem da nossa ideia, teve febre? Toma remédio. Teve azia? Toma remédio. Dor de cabeça? Toma remédio. Então isso está enraizado, certo? Ainda. Mas com essa questão da internet, a gente tem acesso à informação de uma forma tão ampla. O que a gente está percebendo? Que as pessoas estão procurando. Já não quer mais tomar tanto remédio, já procura fazer uma suplementação de vitamina D, magnésio, antes de começar a procurar um especialista. Isso aí já é interessante. E a gente percebe que quando você trata o corpo como ele quer ser tratado, ele responde. Aliás, a pressão é muito grande, né, doutor? Porque a gente sabe que a questão do mercado farmacêutico é muito forte. O doutor Paulo Urban teve aqui recentemente, um psiquiatra muito, muito bacana, um amigo nosso,
ele citou dados incríveis, não sei se você tem esse número, mas tem mais farmácias do que padaria em São Paulo, Sim. na capital de São Paulo. Em qualquer metrópole tem mais farmácia do que padaria. Certo? Se você for ver, lá em Brasília a gente tem, não são bairros, né? São centros comerciais em cada quadra. Tem centros comerciais que tem 3, 4 num centro só. Num centro, em coisa de 200 metros, né? É a padaria. Mas assim, eu quero dizer que nós somos também responsáveis por isso, certo? Porque a gente faz coisas sem ao menos pensar no que está acontecendo, entende? E acaba que a gente, vamos dizer assim, alastra essa ideia do medicamento. Mas isso está diminuindo, certo? A gente já percebe que começa a haver mudanças em termos de alimentos que as pessoas estão utilizando. Aos pouquinhos está acontecendo. Com certeza está acontecendo. E aí, bom, mas aí você se formou e foi para cirurgia geral? Me formei, fiz residência em cirurgia geral, foram 2 anos de residência. Comecei a atuar, mas comecei logo na área de estética, eu fiz uma pós-graduação de estética, então comecei a trabalhar com laser, depilação, então fui muito para essa área de embelezamento, sim, né? Sim. Montei uma clínica com vários lasers, vários tratamentos, vários equipamentos lá em Brasília e de certa forma me dediquei a essa atuação até um ponto específico da minha vida, onde fez eu mudar toda essa trajetória. Essa que é o grande salto, né? Quer dizer, o que aconteceu que fez com que o doutor parasse ou questionasse, né? Questionasse talvez a questão da formação mais cartesiana e olhasse para essa visão mais holística, mais atômica, mais quântica. O que aconteceu? Bem, eu quero deixar relatado que eu sempre gostei de ler sobre isso desde moleque, desde 13, 14 anos. Eu já gostava de ler sobre poder mental, poder do subconsciente e assim por diante. Então já era um assunto que me chamava atenção. Mas a minha filha de 4 anos de idade, ela começou a defecar sangue. Eu estava no consultório, a minha esposa mandou uma foto das fezes dela, com muito sangue, e o papel higiênico que ela utilizou para limpar, né, a neném com sangue. Aí falou assim, estava, claro, a mãe, né, fica muito preocupada, olha, quando eu chegar em casa a gente conversa. Aí eu cheguei, ela foi ao banheiro novamente, saiu sangue, e imediatamente eu liguei para um amigo que é pediatra e gastro, troquei uma ideia com ele, e ele já de antemão falou para eu fazer vários exames, dentre eles uma colonoscopia. Que idade? 4 anos de idade. Aí eu cheguei para minha esposa e falei assim, alguma coisa está errada. Eu não vou fazer uma colonoscopia numa criança de 4 anos de idade, eu não vou. E eu raciocinei um pouco com ela, a gente tinha acabado de viajar para os Estados Unidos, aquela comida totalmente irregular, né? Eu falei, o problema dela é alimentar. E no outro dia eu fiz uma lista de coisas que eu já tinha lido, certo? E mudei a alimentação, não só dela, mas eu mudei da casa inteira, certo? Eu tirei o glúten, tirei o leite, guloseimas, essas balinhas, esses negocinhos todos saíram do cardápio, certo? Uhum. Até que ela mamava leite de vaca. A minha esposa fez um engasga lá com banana, com água e tal, e trocou a mamadeira dela. No início ela não gostou muito, mas depois acostumou. Enfim, qual foi o resultado? Em 30 dias ela não tinha mais absolutamente nada. Nós ficamos satisfeitos, bacana, continuamos aquela alteração alimentar, mas o impressionante foi 90 dias depois, porque ela era uma criança que ficava com infecção a cada 30 dias. Eu tinha que dar antibiótico para ela mensal, por conta de problemas respiratórios. Depois daqueles 90 dias, ela não mais usou medicamento. Aí eu até comentei com a minha esposa, gente, será que nós, na verdade, não é que a gente adoece, a gente traz a doença para si? E eu fui jantar na casa de um amigo médico também, e ele comentou comigo que estava fazendo uma pós-graduação, que o objetivo da pós-graduação era tirar remédio das pessoas.
E aquilo ali me chamou a atenção, porque eu estava passando aquilo ali em casa. Estava passando por isso. Isso. Aí eu falei, vem cá, que pós é essa? Ele me falou, eu falei, eu quero fazer. Ele, da vida, olha, eu tô há 3 anos esperando vaga nessa pós. Isso era abril, maio, vai começar uma em agosto, mas não vai ter vaga não. Me dá o telefone da menina. Aí eu liguei, foi sorte, né? Aconteceu uma sorte, uma coisa foi montando na outra, eu consegui entrar na pós-graduação em agosto. Na primeira aula, Baldan, tem lá uns quiosquinhos das empresas que apoiam a pós-graduação e tinha lá uma empresa que trabalhava com aparelhos de medicina quântica. Frequência. Eu sentei ali, fiquei conversando com o responsável da empresa e fui fazendo pergunta para ele. Vem cá, isso aqui funciona como? Aí ele foi falando. E se eu pegar um paciente com isso e aplicar isso? Ele, não sei, é possível, nunca ninguém fez. E se eu pegar isso aqui e pôr num paciente assim? Ele, não sei, nunca ninguém fez. Rapaz, eu saí numa intriga com aquele negócio, mas assim... Que aparelho que era? Era o Rife. Né? Aquele de cartão que você vai trocando as frequências. Ele é antigo até, né? Sim. Mas ainda tá aí, tá? Pra gente utilizar. Mas assim, o que mais pareceu que um menino que estava dentro de mim com 13, 14 anos reacendeu. Porque eu falei assim, mas não é possível que eu possa utilizar isso na medicina. E para eu querer ser mais rápido com a pós-graduação, eu comprei alguns DVDs que vendiam ali na hora, porque eu não queria esperar o outro mês para a próxima aula. Porque a primeira aula que eu tive foi o professor falando sobre tirar medicamento e o porquê tirar medicamento das pessoas. Eu fiquei assim, era tudo que você queria. Uma ideia completamente diferente do que eu seguia, do que eu passava assim. Eu falei assim, gente, mas será que eu vou ter coragem de fazer isso? E tinham muitos alunos? 200 e tantos alunos. A grande maioria médicos. A grande maioria médicos. Tinha nutricionistas, farmacêuticos, psicólogos. Isso aí já está ascendendo, isso aqui já está... não é só na população que isso está despertando. Na classe médica também. E eu quero que você me permita fazer um parênteses, né? Porque você falou algo absolutamente importante, que eu utilizo esse termo tanto para explicar para a sua filha quanto para as pessoas que pedem comprovações científicas. Na verdade, nós estamos desbravando novos horizontes. O que nós estamos fazendo aqui será ciência amanhã. Né? A gente faz, a gente tenta, a gente testa, a gente consegue e a gente avança sem efeito colateral, o que é mais importante. Então nós, não sei se você concorda comigo, eu creio que sim, nós estamos, na verdade, desenvolvendo a ciência que vocês querem. A ciência que vocês estão querendo, nós vamos conseguir, porque nós estamos fazendo ciência hoje. E eu quero fazer um adendo. Tá certo o que eu falei? Tá certo, certíssimo. Eu quero que vocês entendam uma coisa, vocês são um bolinho de energia. Eu tenho que tratar a sua energia. Eu não tenho que tratar o que eu acho que é físico em você. É essa a diferença, é o que ele está falando. Essas terapias estão sendo cada vez mais desenvolvidas, da mesma forma que vocês veem a câmera digital aparecendo, o Uber a possibilidade do Uber, a internet, a tecnologia está vindo, essa tecnologia está vindo também para a gente poder entender o que é energia, manipulá-la e poder dar para o corpo humano de acordo com o que ele precisa. Com certeza. O fato que a gente está desenvolvendo é exatamente a ciência de amanhã, né? Exatamente. Porque a gente sabe, a gente identifica, a gente testa um produto frequencial. Eu trabalho com frequenciais, a gente identifica um metal tóxico, a gente trabalha com produto frequencial que a gente produz, a gente trabalha com o Zapper, que é o Rife. Que é o Rife. A gente trabalha com o Zapper. E o RPD, né? Que é com plasma. É demais, né? Isso é excelente. Outro dia eu estava na casa do Alexandre, nós estávamos conversando, o RPD acendia sozinho. Ah lá, o que é isso aí? Os impulsos, né? Eu estava conversando, o bicho acendia, apagava e tal, e não sei o que, falava, nossa, que coisa, né? Mas enfim, a gente está desenvolvendo novas técnicas e assim, tem relatos maravilhosos. Um paciente rapidinho, né? Problema de digestão, desde os 7 anos de idade, eu estou com 62 anos. Arroz, batata e uma proteína animal, só isso.
durante 60 anos. Imagina o que é isso. Com muitas diarreias, sai afta na boca, comecei a fazer neural, saiu da boca, em alguns dentes, fizemos. E olha, deu um verme. Não, mas eu fiz colonoscopia há pouco tempo, não sei o quê. Não viu nada, né? Não viu nada. Faz uma semana que eu fiz colonoscopia. Eu falei, deu verme aqui, eu vou te preparar um produto. Primeira vez que ela tomou, tinha uns vermezinhos do tamanho de uma minhoquinha desse tamanho. Primeira vez. Tinha comprovação científica. Eu quis gravar uma entrevista com ela. Ela, não quero aparecer. Com todo o direito do mundo. Não quero aparecer, não apareça. Isso, né? ponto. Vocês que estão acostumados a fazer exame de fezes, 10% só das pessoas que têm verme no intestino, o exame de fezes acusa, né? Positivo. Então essa história de vir com o exame negativo não quer dizer nada. A gente tem que ver como o corpo está funcionando, a necessidade do corpo, a questão energética dele. Mas eu quero falar aqui, Valdano, o primeiro paciente que eu atendi com essa filosofia. Então, mas quer dizer, o ponto, vamos deixar só, o José Fernandes entrou aqui agora, deixando claro que o ponto que fez você dar o salto foi a questão da minha filha. E não deu as medicações, não. Não dei nada, absolutamente nada, nadinha. Ela não tomou um comprimido. A Zayka Capta, não sei se é Capita ou Capta. É minha esposa. É sua esposa? É Capta? Capita. Capita. Da medicina convencional que faz a simples mediação, a verdadeira medicina que cura. Acompanhar de perto esse processo com cada evolução dos pacientes, o Dr. Davi Rodrigues, é mais que uma honra. Davi Rodrigues, que Deus continue em sua imensa... Olha, fico até emocionado aqui. Que Deus continue em sua imensa graça, te iluminando nesse propósito de luz e cura. Sim, eu fico emocionado também. Eu vou contar essa história aí. Bom, aí eu peguei os DVDs, comprei alguns... Saí daqui de São Paulo, voltei para Brasília, fiquei assistindo esses DVDs lá a semana inteira. Contei para uma amiga minha, que ela também vem num crescimento espiritual diferenciado sobre essa pós-graduação. E por surpresa minha, 2 dias depois, ela me leva um amigo de 82 anos, que recém tinha saído da UTI. Ele quase não andava mais, chegou carregado por 2 pessoas lá no meu consultório, que era de estética, e ela levou esse paciente porque soube que eu comecei a pós-graduação. Aí ele sentou ali na minha frente e tal, eu pedi a relação dos medicamentos dele. Eram 16 tipos de medicamentos diferentes, davam mais do que 30 e tantos comprimidos que ele tomava todo dia, e não saía da cama, não tinha força para nada. Ele só tomava medicação? Acho que era só isso. Aí eu peguei aquela listinha, a gente conversou um pouco, tá, eu já tinha uma ideia, já tinha visto bastante coisa. Ali mesmo eu tirei 6. Peguei os exames que ele tinha recentemente, fiz um pouquinho de suplementação e indiquei para ele a tirada de metais tóxicos, certo? E alguns tipos de frequências de raiva. Bacana. Aí ele passou a frequentar a minha clínica só 2 vezes por semana, tá? Tá lá, vai 2 vezes. 1 mês depois, eu recebo no meu WhatsApp uma filmagem dele na academia, pedalando a bicicleta ergométrica. Ele voltou a sair à noite com a esposa, voltou a frequentar a parte religiosa dele, que ele era de um local lá de Brasília conhecido, mestre, certo? Aquilo ali, você fala assim, cadê a comprovação científica? Eu não fiz daquilo uma comprovação científica, mas aquilo ali, falou assim, abriu uma possibilidade para mim que eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei poder um dia fazer uma transformação sem usar medicamento para um senhor de 82 anos, certo? O comum para mim era ele ir da onde ele estava e falecer, ali ainda doente, certo? Mas não, ele se recuperou e num espaço de tempo muito curto, entende? Então ali só veio colaborar tudo que eu tinha visto ali nas primeiras aulas da pós-graduação, que havia uma possibilidade diferente de você devolver a saúde das pessoas de novo, sabe? Raciocinando como o corpo funcionava.
Eu tenho algumas perguntas aqui do Dr. José Lopes Fernandes Neto, nosso amigo. Ótimo. A primeira coisa, ele fala que já é o presente, que não é o futuro, a medicina que nós estamos discutindo, que é a medicina de informação biofísica. Ele falou que você está bem articulado, doutor, e pediu para comentar sobre os bloqueios sobre toxinas fúngicas e eletromagnetismo tóxico. Oxe! Só para começar. Bom, eu não entendi muito bem o que você está perguntando. Os bloqueios né, energéticos por toxinas de fungos. O que a gente pode dizer é o seguinte: nós somos energia. Nós temos canais de energia invisíveis na gente para tudo quanto é lado, certo? A acupuntura trata isso, certo? De uma forma específica demais. Então, se a gente imaginar que nós somos seres elétricos com energias, com circuitos energéticos, aquilo que pode atrapalhar essa circulação energética vai tirar a gente da saúde. As toxinas fúngicas, dos parasitas, as bactérias, eu digo assim, esses bichos fazem xixi e cocô dentro da gente. Esse xixi e cocô são toxinas que alteram o funcionamento do corpo, tá? Se for isso aí que você está querendo que fala, eu entendo exatamente isso, porque quando a gente começa a entender, por mais que os exames dão negativos, você não consegue comprovar que aquela pessoa está com aquele parasita, mas você faz um teste energético, ele dá que está com aquela energia daquele parasita, e você faz uma frequência para justamente desintegrar esses parasitas dentro do corpo da pessoa, ela melhora porque deixa de ter essas toxinas eliminadas por esses bichos, né? Olha, eu tenho uma recente experiência muito interessante também, viu, doutor? O paciente chegou com estresse, insônia, ansiedade, início de depressão. Em 3 meses de tratamento, perdeu mais de 18 quilos. Só desintoxicando e fazendo dieta cetogênica. Mais nada, não está tomando nada. Quer dizer, está suplementando com magnésio, D3, mas ele já vinha fazendo isso, né? Você está devolvendo para o corpo aquilo que devia estar lá. Para poder nutrir depois, exato, né? É o que eu sempre falo. Primeiro limpar o xereque, primeiro limpar o terreno, né? Primeiro limpar o terreno biológico, para depois a gente nutrir, adequar com as vitaminas e minerais que estavam precisando, etc. Eu vou pedir para o Xerec para a gente colocar nossas vinhetas antes que ele dorme ali sentado. Xerec, nossas vinhetinhas aqui, por favor. Olha lá, WhatsApp, isso aqui para marcar consulta, para informações, inclusive sobre os aparelhos da Nova Ciência, que eu tenho. Daqui a pouco a gente vai colocar a loja virtual. Para os terapeutas, os médicos que tiverem interesse, a gente vende, inclusive eu sou representante dos equipamentos, não porque a gente é um simples vendedor, porque a gente dá assistência aos usuários, a gente utiliza e acredita no produto. Então a gente trabalha em conjunto com a Nova Ciência num projeto muito maior do que a simples comercialização de equipamentos, tá? Mas aqui, esse aqui é o WhatsApp para ligação, para marcar consulta principalmente. É o 11 97 719 2266. Tá? A loja virtual a gente vai passar daqui a pouco, a loja.jcbaldan.com.br, o Instagram, as mídias, @baldan.acupuntura, YouTube, são 2 canais, inclusive esse aqui o filme vai estar disponível mais no final do dia, início da noite, João Carlos Baldan, canal do YouTube, e o canal Além de Agulhas. Tem o site também, www.jcbaldan.com.br. Acabou, Xereque? Acabou. Então agora a gente coloca a minha máquina no ar, por gentileza, para colocar o nosso site aqui da loja, que eu quero que vocês conheçam aqui. Eu fiz uma reformulação aqui é coisa simples, não é cheio de trick-trick, mas aqui é o Zapper, né, que é o Rife, tem o AcuFinder, o NeuroSpa, o Potentizer, que é o caldeirão do Pedro Botelho, que você faz qualquer coisa. Esse aí te transforma em mago. Você pega o chapéuzinho. Eu vou contar uma história para você. Já. Gerador de prata coloidal, o Hidrovitalis Mini, o ProSync, que ajuda nos diagnósticos, o Hidrovitalis Grande. Tá bonitinho, né? Tá. Esses equipamentos são maravilhosos, né? Se vocês tiverem, vocês consultem, entrem em contato, estão aqui à disposição. Pode voltar aqui, Xerec. O que você aprontou com o Potentizer? Não, aí é o seguinte, aí eu continuei a minha pós-graduação,
Aí eu tive aula de ozônio, certo? Também maravilhoso. Maravilhoso. Enrolei uns 2 meses, acabei comprando a minha maquininha de ozônio portátil, certo? E para fazer algum tipo experimental nos pacientes. Comecei aqui com um paciente conhecido no hospital, tal, vou pular algum assunto. Mas a auto-emo menor? Não, nesse momento eu só estava injetando no local o ozônio. Ainda não comecei a fazer a auto-emo, nem menor, nem maior, nada. Hoje a gente já faz, certo? E local o quê? Com dor de articulação? Vou contar. Tem um paciente, um funcionário do hospital onde eu trabalho, que ele estava mexendo no vidro do banheiro da casa dele, o vidro quebrou e simplesmente decepou o braço dele, certo? E ele pegou o braço, foi no hospital lá, em Brasília mesmo, fizeram uma microcirurgia, demorou demais, acho que foram umas 9 horas de cirurgia, 9, 11 horas, e ele pegou uma licença e sumiu do hospital, sumiu. 9 meses depois, eu estava num plantão domingo à noite, ele foi lá visitar. Aí eu, rapaz, e aí, bicho, vem cá, não sei o que. Ele chegou, ô doutor, tô aqui, não sei o que, tá, mostra sua mão. Aí ele chegou e fazia assim, ó. Ele mal mexia esses 2 dedos aqui. Aí eu olhei a cicatriz dele, olhei. Perguntei assim pra ele, você quer fazer um tratamento? Aí ele, eu já tô fazendo fisioterapia lá no hospital fulano de tal. Aí eu, não, mas não é esse tratamento. É outra coisa. Outra coisa. Aí ele, tá bom. Eu não sei quantas sessões, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei, cara. Olha, não tem comprovação científica nenhuma. Não, foi mais ou menos isso. Aí eu comecei a fazer uma terapia neural na cicatriz. Com procaína mesmo? Não, com um biomodulador do Tena, certo? Que é apenas elétrico mesmo, tá? E pedi para ele ir no consultório para eu aplicar ozônio. Ele foi. Baldan, sem brincadeira. Assim, Você fez a bolsa? Amarrou? Não. A única coisa que eu fiz foi, eu tirei o ozônio e injetei embaixo da cicatriz dele. Em 5 minutos, ele fechou a mão. Ele chorava na recepção da clínica. Ele pegou me abraçado. Na verdade, eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, certo? Mas ele parou, me abraçou, cara, eu fiquei... Porque eu nunca tinha passado por uma situação igual àquela, né? Aí ele não tinha força no dedo médio, mas os outros todos estavam fechando. Pô, uma sessão só. Ele continuou o tratamento. Ele tinha indicação pelo INSS que ele nunca mais ia voltar a trabalhar. Sabe onde ele está agora? Lá no hospital trabalhando. Por conta dessas terapias sem comprovação científica. E ele tinha um cisto nas costas, foi no hospital retirar o cisto. Chegando lá, o médico viu a cicatriz no braço dele e ele já mexendo. Aí o médico falou, poxa, a sua fisioterapia foi boa? Ele, não, foi a fisioterapia não. Foi um doutor lá do meu hospital que fez um tratamento aqui, porque senão a minha mão não ia estar mexendo. Aí qual doutor? Aí ele falou o nome. Aquele médico tinha um paciente, um conhecido, que tinha levado um tiro num assalto e pegou bem na medula. Então ele estava paraplégico, um rapaz jovem paraplégico. Ele comentou com esse paciente dessa situação que tinha esse funcionário do hospital tinha passado. E me indicou. Quando eu dou por fé, no meu consultório entra um cadeirante já indicado por conta disso. Aí eu, o que você quer de mim? Ele, eu quero voltar a andar. Aí eu, gente, milagre também não. Eu não tô acreditando nisso não. Mas Baldan, eu peguei, eu olhei assim, falei, eu vou raciocinar, não é à toa que isso apareceu aqui. Naquela semana, eu tive um sonho. Eu sonhei com 3 figuras, eu não sei se eu posso falar o nome aqui. Eu sonhei com o Dr. Lai Ribeiro, com o Alexandre Távola e com o Masaru Emoto.
Um falando sobre o ozônio, o Alexandre Távola falando sobre tratamentos de física quântica e tal, e o Masaru Emoto falando da frequência da água. Sumiu todo mundo e apareceu 3 bolas no vazio. E no sonho eu falei, é o ozônio. É o ozônio. 3 bolas? Não, 3, né? É. Só que aí veio uma onda, bateu no ozônio, ele tremeu, ele soltava essa onda e foi a hora que eu acordei. Aí era 3 da manhã. Eu levantei, escrevi ali e tal. O que eu raciocinei? Vou colocar frequência no ozônio. Então, eu tava com o Potentizer, né? Eu peguei, no outro dia eu fiquei vendo assim como é que ia fazer, depois eu até falei para o Alexandre, para Fernando. Eu pus a seringa com ozônio, eu captava, pus a seringa, colocava a frequência. Aí eu comecei a fazer um trabalho. Eu fiz a frequência da medula espinhal, a frequência da mielina, a frequência de cura, tá? E eu peguei a frequência da mãe dele com o aparelho. Nossa. E coloquei junto, certo? Aí eu fiz, esse paciente foi para lá, eu sugeri o tratamento com ele e eu coloquei o ozônio na coluna dele. Aonde tinha lesão? Aonde tinha lesão? Não, assim, a lesão estava aqui, eu pus um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, tá? Fizemos a primeira sessão. Subepitelial ou você entrava na medula? Lá mesmo, paravertebral, certo? Que lá na profundidade? musculatura. Não, bastante, tá? Chegava lá. E eu fiz uma sessão, nada. Isso era uma quinta-feira. Na segunda-feira ele voltou para a segunda sessão. Eu fiz a segunda sessão. Terça-feira, sem brincadeira nenhuma, eu estava jantando com a minha esposa. Essa aí, ó, a Zaica Capito. 8h30 da noite, eu recebo no WhatsApp um vídeo. Ele deitado na cama, filmando o pé dele e o dedo. Mexendo. Voltando a mexer. Ele não estava sentindo, mas estava voltando. Hoje, já faz acho que uns 9 meses de tratamento. Se você pega na perna dele, ela tem vários reflexos, ela tem vários movimentos, né? E a gente só fazendo ozônio com frequência, certo? Ele ainda não está sentindo. Ele teve um episódio que foi quando ele falou assim, puta, agora eu vou andar. Ele foi se apoiar na cadeira para ajudar a trocar a roupa, a coluna dele levantou ele e ele caiu. E ele chegou lá sem movimento nenhum. Já passando por vários neurologistas dizendo, olha, você não tem solução, certo? Eu acho que ainda está faltando alguma coisa nesse processo todo dele. Eu não posso fazer, por exemplo, o TMS, porque o projétil ainda está lá, certo? Então, o TMS que é um aparelho que usa magnetismo, tá? Mas eu estou querendo ver os ímãs. Utilizar a questão dos ímãs. O plasma você já usou? Não, o plasma ainda não. Usei o PCZAP normal. Eu acho que a terapia neural também vai ser bacana. A procaína né? já... Com frequência? Não, com frequência. Eu frequencio a procaína. Sim, Bom, eu posso... Eu frequencio a procaína também. Eu Olha, o José Lopes falou boas respostas. A Cristiane Gomes Faria, muito interessante. O José Lopes eu quero ver se eu consigo uma vez trazer aqui. Legal. Ele é um médico maravilhoso, é um grande amigo, é uma pessoa muito bacana, gosto muito dele. Mas eu frequencio a procaína e a gente faz umas coisas aí meio mandracarias que eu também não vou falar também. Depois a gente troca ideia. Depois, fora do ar, a gente troca ideia. Porque aqui só eu tô me expondo, né? Não? Às vezes eu apronto os programas, às vezes o entrevistado às vezes falta ou aparece um contratempo, um imprevisto. Os médicos têm compromisso de última hora, aí eu apresento meus programas, aí eu falo de mim mesmo, eu me entrevisto. Aí eu me entrevisto, né? É muito legal, muito bom isso. É bom, né? A gente olha... Mas nesse caso, pra você ter uma ideia, doutor Davi, eu lembro de ter citado em curso, e você não estava não, eu lembro de ter citado esse caso. Citaram, você não estava presente não. Eu não sei se foi no encontro da Nova Ciência ou numa pós-graduação, que a gente sempre anda por aí, né? Mas eu lembro desse caso que foi citado, o ozônio com frequência. Sim, né?
Sim. E agora, tá. E eu tenho um paciente que, inclusive, ele é anestesista, só que já está aposentado, 70 e poucos anos. Ele começou com uma dor coxo-femoral, com dificuldade de andar. Ele tem um amigo também anestesista, por coincidência, com a mesma dor dele. Ele foi indicado para tratar comigo, o filho dele me conhece, foi indicado para lá. Ele acabou, foram procurando e tal. Eu fiz 7 sessões de ozônio nele local, sem alteração nenhuma, certo? Logo foi quando eu tive o sonho, ele já tinha sumido do consultório, justamente porque não tinha tido resultado, mas eu liguei para ele e pedi para ele ir de novo. Ele foi, eu fiz o mesmo ozônio, só que antes de aplicar, eu pus a frequência da articulação coxo-femoral e da frequência de cura no ozônio, certo? 2 sessões depois, ele estava sambando na minha frente. Importante. E aí, as pessoas querem comprovação científica da frequência. Tudo no universo é frequência e é uma grande dificuldade. Outro dia eu peguei um teórico da USP, professor de pós-graduação, tal. Eu perdi acho que umas 2 horas. Perdi 2 horas e meia, explicando tudo o que eu faço, como é que é frequência, o que é usar desintoxicação, a acupuntura, ferrado. Não, e o Potentais então? Se você for... Não, mas ferrado. Ele tinha um rim parado e um outro absolutamente inflamado com um cisto que estava crescendo 1 centímetro por mês. E sabe o que a medicina fala para ele? Não tem o que fazer, tem que esperar. Ele vai esperar você morrer. É assim, a gente tem que acompanhar, tem que fazer exame de 6 em 6 meses. Essa é a medicina. Tem que acompanhar porque não tem o que fazer. Aí eu falei, olha, eu vou fazer frequenciais de rim, nós vamos fazer uma desintoxicação, nós vamos fazer... Putz, olha, tem muita coisa para fazer, terapia neural, Eu falei, eu quero 3 meses, depois a gente repete os exames para ver como é que você está. Naquele mesmo dia eu fiz ventosa no rim que estava paralisado, peguei lá todas as os metais tóxicos, os vírus, eu ia preparar no Potentais. No dia seguinte ele mandou uma mensagem, desculpe, mas não é isso que eu estou procurando. Mas a gente passa por isso. Você também passa por isso? Passa, não sou só eu. Eu não preciso me atirar do viaduto, não. Assim, imagina aquela pessoa que está acostumado a comer carne o tempo inteiro. Alguém chega para ele e fala assim, olha, agora daqui para frente você vai ter que comer vegetal. Ou o contrário, pessoa que comia vegetal a vida inteira, daqui para frente você vai ter que comer carne. Eu tenho um caso desse. Você muda a filosofia de vida da pessoa. Não é qualquer pessoa que, por exemplo, eu vejo por mim, você se depara com uma informação totalmente diferente daquilo que você estava acostumado na sua vida e você aceita. Entende? Porque muitas das vezes a gente fica que nem um ouriço, né? Quando vem uma informação diferente, a gente se fecha, a gente se arma. Não é fácil você mudar de opinião. Mas eu digo para todos vocês que puderem, guarda um tempinho para tentar entender o que são frequências e utilizar isso na sua vida. Olha, os pacientes que apostaram nisso, eu só vi que eles tiveram mudanças positivas. Eu não gosto de falar positivo, mas mudanças que trouxeram felicidade. Trouxeram felicidade? Sim. Doutor, eu gostaria de saber, tem uma fronteira, eu não vejo como fronteira, porque a quântica, quando a gente fala de quântica, a gente fala de frequência, quando a gente fala de mecânica, quando a gente fala de medicina chinesa, né? Eu sempre disse, o programa Saúde foi criado há 9 anos atrás, em junho, faz 9 anos, para resgatar as medicinas ancestrais e juntar com a quântica, com o futuro da medicina. E a gente por que isso? Foi mais ou menos uma premonição, porque todas as medicinas quânticas do presente e provavelmente do futuro se baseia muito na teoria da medicina chinesa. Nos 5 elementos, no yin yang, no equilíbrio das funções, nos órgãos dominantes, o intestino delgado é o acoplado do coração. Agora a medicina fala, não, tudo começa no intestino. Tá bom, a gente sabe disso há 5.000 anos, né, que tudo começa no intestino. Né? A posição do Tai Chi a gente começa segurando no intestino, né, no Tai Chi.
que é o centro de força intestinal, né? A gente sabe disso, a medicina chinesa fala muito disso. E para ser um bom acupunturista, as pessoas às vezes perguntam o que precisa saber para ser um bom acupunturista. Conhecer o taoísmo. O taoísmo é uma corrente filosófica, sim, mas ela também é religiosa. Por isso que a maioria dos médicos não se tornam bons acupunturistas. Porque tem uma formação religiosa de criação do universo, do qual o homem faz parte, que você precisa entender essa criação universal, entender o homem nesse processo para poder ajustar um com o outro. Por isso que o médico tradicional tem dificuldade em entender os cânones da verdadeira acupuntura. Você se deparou em algum momento nessa tua trajetória com a religiosidade, com a grandeza de Deus dentro desse desenvolvimento? O tempo inteiro. Isso não se separa, tá? A única coisa que eu falo para os pacientes é o seguinte, que quando eu toco no assunto da física quântica, eu não tenho mais como separar a questão espiritual. Na minha opinião, Jesus ensinava física quântica, Buda ensinava física quântica, Gandhi ensinava física quântica. Eu quero fazer um adendo, porque quando a gente fala com isso, as pessoas elas entram na parte de religião. Eu não estou falando sobre religião, não estou falando sobre uma interpretação da física quântica, que eu vejo a religião como isso. Mas eu digo para vocês uma coisa, não existe absolutamente nada que não funcione através de frequência, energia, magnetismo. Isso é a engenharia que o universo foi criado. Se a gente pode dizer, é a forma que Deus criou o universo como ele funciona. O que a gente faz é entender, trazer a espiritualidade, trazer a como o universo funciona para o corpo humano, que não tem separação nenhuma. Nós somos um conjunto de átomos, como qualquer partícula desse universo inteiro que você consegue enxergar. Aquilo que você não consegue enxergar também funciona por física quântica. Isso, a gente ainda tem muita coisa que aprender, muita coisa que entender. Não, se a gente imaginar que a quântica prova, né, que a massa de um átomo é 0,1% do que ele realmente é, né, a gente quer que a gente é um grande buraco, imaginando um átomo naquele desenho tradicional, que também já não é mais assim, né? Mas enfim, vamos naquele exemplo. Se a gente pegar o centro do Maracanã com a bolinha ali, seria o núcleo, e a periferia maior seria onde o elétron gira. Ou seja, nós somos um grande buraco. Eu, ele, você, todo esse material, tudo não passa de um grande buraco. Aí as pessoas ficam meio confusas com isso, né, doutor? Sim. Porque é muito difícil. Se você for explicar ainda que a massa daquele negócio que ele está usando, que ele está vendo, o que ele vê é só 20% do que realmente é, e esses outros 80% o nosso cérebro não consegue interpretar. Pois é. E é difícil, né? Heisenberg falava que é impossível você estabelecer aonde é que está o lugar de um elétron. É impossível. Sim. Né? Ele está aqui, ele some, aparece ali. E a hora que você fala que está aqui, já não está mais. Não tá mais. Você vai olhar para ele sumiu. Já sumiu, né? Porque depende do observador, se ele está em outro campo, e enfim. Isso serve para os chamados que gostam da comprovação científica. Muito bem, eu quero interromper nesse momento para lembrar, semana passada nós entrevistamos a Fernanda Ben, farmacêutica na área química, do Instituto Ben, junto com o Alexandre Távola, que estão preparando um curso de extensão em tecnologia quântica e terapias vibracionais. O programa de saúde da semana passada está à disposição no site, tá? No YouTube, quero dizer, tanto no Além de Agulhas quanto no João Carlos Baldan, né? Entra no canal e procura lá Fernanda Ben ou curso de extensão em tecnologia quântica e terapias vibracionais. O curso começa em abril, serão 12 módulos, eu terei a grata satisfação de participar falando de terapia neural e as ligações com a acupuntura e etc. Vai ser muito legal. E o Dr. Davi será um dos professores também. Sim. O que você vai estar falando? Provavelmente a gente vai estar falando sobre ozônio, sobre frequências, né? A gente está começar a utilizar esses equipamentos
o que você pode fazer? Tendo esses equipamentos em mãos, o que eu posso fazer com eles? É só aquilo? Ou eu posso abrir a cabeça, eu posso mexer nos comprimidos que eu trabalho. O paciente quer usar a simvastatina, pega essa simvastatina dele então, põe a frequência da pessoa lá na simvastatina e devolve para ele vai ter um benefício melhor. Enfim, é você poder começar a raciocinar com aqueles elementos que você tem no seu dia a dia. Mas eu queria também falar aqui sobre o Alexandre e a Fernanda, que eu muito insisti. E eles estão fazendo um curso, né, um meeting lá em Brasília, que vai ser 17 e 18 de março, é como se fosse um curso mesmo dos equipamentos da Nova Ciência. Então nós vamos estar na sábado e domingo, para quem quiser pode entrar em contato mesmo, que vai ter esse curso antes do curso de extensão. E dia 16 de março, eu consegui insistir por Alexandre, a gente vai ter uma pequena palestra que vai ser aberta ao público, certo? Pacientes, pessoas leigas que se interessam sobre esse assunto de medicina quântica e saúde. Nós vamos ter lá uma palestrinha com ele, de mais ou menos 2 horas, que ele vai dar uma introdução de como é que você pode usar a medicina quântica na sua vida, ele vai dar uma ideia desses equipamentos que ele desenvolveu. R$25 a entrada, mais 1 quilo de alimento que vai ser doado para uma casa de caridade lá em Brasília mesmo. Eu recomendo a todos, né? Recomendo a todos e quero divulgar aqui os telefones para esse curso de extensão em tecnologia quântica e terapias vibracionais. Anota aí, 041, é de Curitiba, são 2 celulares, tá? Manda mensagem, liga, faz o que vocês acharem melhor, é o 99860498. Vou repetir, 99860498. 041, né? Operadora 41, 99860498. Tem mais um celular, 99006665. Esse é mais fácil, 99006665. 99006665, código 41. O Instituto BEM, vocês para obter informações desse curso de extensão em tecnologia quânticas e terapias vibracionais. Começa em abril, nós temos 2 palestrantes aqui, devem vir mais até o final do ano, né? Nós estamos estabelecendo alguns programas assim, porque na verdade esse curso só tem cachorro grande, né? Eu falei que o mais vira-lata lá sou eu. Não, eu me considero pelo menos o mais novo vira-lata. Porque só tem cachorro grande. Mas de qualquer forma é um curso que pelo menos as pessoas que já estão trabalhando nessa área, estão dando uma experiência e para mostrar para as outras pessoas o que elas podem fazer, certo? Olha, quem tem uma busca espiritual, certo? Pelo menos que trabalha na área de saúde, começa a poder fazer com os pacientes, tratar os pacientes com essas tecnologias, você tem uma satisfação muito grande, que parece que você consegue utilizar toda aquela sua crença, toda aquela a sua ideia interna para poder ajudar a pessoa, poder, como é que se diz, exercer a sua profissão aqui nessa existência. Isso não tem preço. Não tem preço. O que a gente sempre defende aqui, né, Davi? O que é saúde, o que é bem-estar, o que é qualidade de vida e bem-estar, o que é isso, né? É você saber quem que você é, né? O que você está fazendo aqui nesse momento, quais são suas prerrogativas, os seus dons, seus não tão dons, né? As suas falhas, o que precisa ser transformado alquimicamente, o que você precisa mudar, quais são suas crenças que precisam ser modificadas, né? Até por uma PNL, passando por processos de reestruturação. Né? A gente tem algum tempinho ainda? 1 minuto? É 1 minuto? 1 minuto. 1 minuto. Bom, de qualquer forma eu agradeço aqui a participação. Eu quero que vocês vejam um vídeo no YouTube chamado de Dieta da Gratidão, que é uma ideia que eu estou lançando. Para mim, se tudo vem do mesmo lugar, eu acho que a proteína, o aminoácido, a gordura, o carboidrato também vem do mesmo lugar. Quando a gente interage com a comida e a gente põe a nossa frequência nela de amor,
quando a gente coloca ela para dentro, a atitude, a ação que aquele alimento vai fazer dentro da gente é totalmente diferente se você fizesse isso aleatório, certo? Eu fiz um experimento com meus filhos, mas lá eu resumo, eu falo dieta da gratidão. Se vocês podem começar a fazer uma mudança na vida de vocês, abençoe tudo que entra dentro de vocês, que o que entra dentro de vocês é uma oração. Com certeza. Eu quero agradecer a presença do Dr. Davi, que veio de Brasília, inclusive atender o convite nosso aqui para participar do nosso programa, e chegou do aeroporto, chegou super cedo aqui. 8h30 da manhã estava me avisando, estou aqui na porta da televisão. Não é bem chego na hora. Mas eu quero muito agradecer a tua presença, foi um prazer recebê-lo aqui. Eu agradeço o teu despojamento de dividir sua história, que sem dúvida nenhuma vai inspirar novos médicos, novos terapeutas a seguir essa linha que nós estamos desbravando novos campos e juntos. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço. Um abraço para você. Sexta-feira que vem, a doutora Laine Dutra, nós vamos falar de cérebro e intestino, e em seguida o doutor Cícero para falar mais de vitamina D3. As pessoas que querem entrar em contato contigo, como é que fazem? Pode entrar no davisouzacruz@bol.com.br. davisouzacruz@bol.com.br. Boa semana a todos e até sexta-feira.